Os Garotos Perdidos, ou The Lost Boys. E hoje é dia de mais um filme da playlist dos anos 80. Vamos analisar o filme Garotos Perdidos, de Joel Schumacher, de 1987. Eu vou pegar uns trechos do filme para comentar isso e vamos embarcar juntos nessa viagem aos anos 80. Vambora? Na minha humilde opinião, Os Garotos Perdidos é, ao lado de A Hora do Espanto, um dos mais icônicos filmes de vampiro dos anos 80. Aqui a gente tinha o exemplo perfeito do vampiro pop. Eles não eram os mocinhos do filme, eles eram os vilões, mas eles eram bonitos, bem vestidos, com penteados bacanas, estilosos. Muito cara dos anos 80 isso. O primeiro rascunho do roteiro tinha a ideia de transformar a história do Peter Pan num filme de vampiros. E é uma ideia boa, pensa só, o Peter Pan é um garoto que não envelhece e voa. Então, vampiros não envelhecem e voam. Então eles trazem pessoas, tanto o Peter Pan quanto o vampiro, trazem pessoas para ficar junto deles e essas pessoas também não vão envelhecer e também vão voar. É um paralelo interessante. E daí vem o filme Os Garotos Perdidos, porque se a gente for lembrar da história do Peter Pan, aqueles garotos que andavam junto com ele eram os Garotos Perdidos. Inclusive, nessa versão do roteiro, o vampiro David se chamaria Peter. Astar seria um menino e os irmãos Frog iam ser lobinhos. Sim, lobinho é o antes de escoteiro. Iam ser lobinhos de 8 anos de idade. Quando o Joel Schumacher assumiu, ele pensou, eu quero fazer um filme mais sexy. Então, para isso, precisamos de vampiros mais velhos. Falecido no ano passado, Joel Schumacher ficou marcado negativamente pelos dois filmes do Batman que beiram o trash. Batman Eternamente, de 95, e Batman e Robin, de 97. Mas eu confesso que eu curtia o diretor na época dos Garotos Perdidos. Eu gosto do primeiro ano do Resto de Nossas Vidas, gosto de Linha Mortal, gosto do Um Dia de Fúria. Não tem como defender o Batman que ele fez. Mas eu acho que não é por causa disso que a filmografia inteira do cara vai ficar queimada. Inicialmente não ia ser o Joel Schumacher, ia ser o Richard Donner que ia dirigir. Mas ele acabou se afastando para dirigir o Máquina Mortífera, que saiu no mesmo ano. Se fosse o Richard Donner na direção, talvez os personagens fossem crianças. É só a gente lembrar de Goonies. Eu particularmente acho Garotos Perdidos um filme muito legal, mesmo revisto hoje em dia. Como eu falei antes, é um dos filmes mais icônicos de vampiro da década de 80, tem várias cenas marcantes, várias atuações marcantes, vários personagens marcantes. É claro, visto hoje em dia ele está datado, mas o que dos anos 80 visto hoje em dia não está datado? Mesmo assim, ainda defendo, é um bom filme. Vamos comentar o filme? Eu hoje vou experimentar um formato diferente dos outros filmes que eu fiz aqui, quando eu comentei Flash Gordon, Ruas de Fogo e Fugas de Nova York. Antes eu deixava um cantinho da tela mostrando o trecho do filme que eu queria falar. Eu agora vou fazer diferente, eu vou botar na tela inteira. Se vocês puderem me dizer qual formato que fica melhor, se é esse ou se é o que eu usei das outras vezes, agradeço, porque aí eu posso usar isso das próximas vezes que eu comentar filmes assim. Ah, é bom avisar. Aqui vai ter spoilers, né? Claro. Vamos ao filme. A curta sinopse do IMDb fala assim. Depois de se mudar para uma nova cidade, dois irmãos descobrem que a área é um refúgio para os vampiros. Os dois irmãos são Michael e Sam, que se mudam para Santa Carla, que seria uma cidade que tem um histórico de muita gente morrer, muita gente desaparecer. E aí depois a gente descobre que isso é por causa dos vampiros. Vocês sabem que eu gosto dos anos 80, né? Uma coisa que eu curto muito nesse filme é o visual dos personagens. Tanto dos personagens principais, quanto dos vampiros. Uma coisa bacana de se reparar aqui, é uma época sem efeitos digitais. Então, olha só como é que é o efeito do voo dos vampiros. Também tem esse outro exemplo aqui. O Michael e o Sam vão conhecer o local, conhecem a Night, tá rolando um show, e nesse show tá rolando um cara que virou piada, e se fosse hoje em dia seria um meme muito famoso, que é o Sexy Saxman. Esse é o Tim Capello, ele era o saxofonista da Tina Turner, mas eu acho que ele ficou mais famoso por causa dessa participação aqui. O Michael vai se interessar pela Star, que depois a gente descobre que ela está ligada aos vampiros. Enquanto isso, o Sam vai conhecer uma loja de quadrinhos onde ele conhece os irmãos Frog. Os irmãos Frog são Edgar e Alan.
Sim, é uma citação a Edgar Allan Poe. Aqui virou Edgar Allan Frog. Eu curto bastante o visual do Covil dos Vampiros. E essa cena do desafio que os vampiros fazem pro Michael é muito legal. Come with us, Michael. Eles estão pendurados, você não sabe exatamente o que tem embaixo, essa névoa ficou muito bacana. O clima dessa cena é muito legal. Ainda nos efeitos pré-CGI, a gente vê uma boa sacada pro Michael virando vampiro. Tem a cena do jantar. A cena do jantar, eu tenho um certo problema com ela porque tem a história de ser muito exagerado em como vão testar o Max. Se o Max é um vampiro ou não. E eu achei que o roteiro podia ter pegado outro caminho, porque eles se basearam naquela história de que se ele foi convidado, então tá valendo qualquer coisa, e eu não sei exatamente se na Lenda dos Vampiros isso seria... se isso pode. Mas ok, aceito. You want some Parmesan cheese on that? Yeah, Sam, thank you very much. Sam grated the cheese himself. Nice son. Na boa, qualquer um ia sentir o cheiro do alho se fosse essa quantidade de alho desse jeito. Are you alright? No. A gente finalmente vê os vampiros como vampiros e atacando, uma cena bem legal, contra surfistas nazistas. E aí a gente vê os vampiros sendo atacados. Uma coisa curiosa é a quantidade de sangue com purpurina que tinha. Uma referência ao cinema brasileiro. Olha lá o pôster do Beijo da Mulher-Aranha. Mom, no. Tem a cena divertida com o cara dos anos 80 de preparação das armadilhas. Aí depois, sabe aquela história de um vampiro precisa ser convidado para entrar em casa? E aí, e se ele não for convidado, ele não pode entrar? E esquece, ignora essa regra. A gente vê os vampiros sendo derrotados, são cenas bem legais, efeitos especiais práticos bem legais. Quando o David é derrotado, eu tenho minhas dúvidas porque o David é um vampiro há muito mais tempo e o Michael estava virando vampiro ainda, então eu não sei se ele teria poder para derrotar um cara mais forte do que ele, mas eu aceito porque é cinema e porque é filme assim, ok, a gente aceita. Uma curiosidade, os outros 3 vampiros se desintegram quando morrem, o Michael não.
Existia uma previsão de uma continuação, The Lost Girls, que nunca foi filmado. Chegaram a fazer o roteiro, mas não filmaram. Na continuação de 2008, fica implícito que o Vampiro Shane é criação do David. Claro, a gente tem que ter um plot twist. The blood-sucking Brady Bunch. I still want you, Lucy. I haven't changed my mind about that. E tem a cena que o vovô salva todo mundo, e que essa cena me incomoda por um motivo simples. Ele entra de qualquer jeito e podia ter matado qualquer um lá. No roteiro original, o filme não acabava aí, tinha mais uma cena que seria um gancho para uma continuação. Na época não era muito comum cena pós-créditos, mas se fosse hoje em dia, isso seria uma cena pós-créditos. Nessa cena extra, os vampiros que sobreviveram iam se encontrar no covil, nem me lembro quais foram os vampiros que sobreviveram. Ia mostrar um painel do início do século com uma imagem do Max com o mesmo visual que ele tinha na época do filme. Eu acho que eu já vi essa ideia com Jack Nicholson, hein? Mas essa cena nem chegou a ser filmada. A continuação Lost Girls não foi feita, mas 2 décadas depois apareceram 2 continuações feitas direto para o mercado de home video. Lost Boys 2, The Tribe, de 2008, e Lost Boys 3, The Thirst, de 2010. Ambos com Corey Feldman e Edgar Frog. O terceiro filme deixa um gancho para um 4º filme, mas eu acho que desistiram dessa ideia. Vamos ao elenco? O protagonista, Michael, é vivido pelo Jason Patric. Esse foi o 3º filme dele e acho que ele não teve uma carreira lá grandes coisas, não. Acho que talvez esse seja o filme mais importante dele. Ele estava em Sleepers e ele fez Velocidade Máxima 2. Corey Haim, que era o Sam, ele teve algum sucesso nos anos 80. Antes desse filme ele tinha feito A Hora do Lobisomem e A Inocência do Primeiro Amor. Pouco depois ele fez Sem Licença para Dirigir, junto com o outro Corey Feldman. Infelizmente, Corey Haim faleceu em 2010, aos 38 anos, de pneumonia. O Corey Feldman, o outro Corey, também teve algum sucesso nos anos 80. Ele fez Gremlins, Goonies, Conta Comigo. E esse Garotos Perdidos foi o início da parceria dos Coreys, que, segundo o Wikipedia, fizeram 9 filmes juntos. Nos anos 2000, eles chegaram a fazer o programa The Two Coreys, que era um reality show narrando a vida dos dois. A série estreou em julho de 2007 e teve 2 temporadas. James O'Neill Lander, o Alan Frog, teve uma carreira curiosa. Garotos Perdidos foi seu primeiro filme, depois ele fez A Bolha Assassina, e o terceiro filme dele foi Lost Boys 3, em 2010. O cara não investiu na carreira de ator. Kiefer Sutherland, que já tinha feito Conta Comigo com Corey Feldman, talvez tenha sido um dos que teve a carreira mais bem sucedida. Ele fez Jovens Pistoleiros, Questão de Honra, Linha Mortal, Os Três Mosqueteiros, Cidade das Sombras, e depois ainda virou Jack Bauer, estrelando 24 Horas, que é uma das melhores séries policiais que eu já vi. Dos outros 3 vampiros, o único nome a ser citado é o Alex Winter, que estava em Bill e Ted. Os outros 2 ninguém se importa. Falei do Kiefer Sutherland, mas acho que o maior nome do elenco era da Diane West, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante no mesmo ano de 87 por Hannah e Suas Irmãs. E ela ainda ganhou de novo esse mesmo Oscar de melhor atriz coadjuvante em 95 por Tiros na Broadway. O currículo dela é gigante, eu inclusive falei dela recentemente no Eu Me Importo. Ed Herman, que faz o Max, também tem um currículo enorme, incluindo filmes como A Rosa Púrpura do Cairo, Riquinho e a nova versão da Família Monstro. Por fim, queria fazer 2 comentários sobre a trilha sonora. A música Cry Little Sister, que toca várias vezes durante o filme, deve ser o único sucesso de Gerard McMahon, ou Gerard McMahon. McMahon tá no filme, mas McMahon tá no IMDb, não sei como é que é o nome dele. Boa música, mas One Hit Wonder. O outro comentário é sobre a versão de People Are Strange do Echo and the Bunnymen, que toca no filme. People Are Strange é do Doors, e teve uma coisa que sempre me incomodou na versão original do Doors. Eu sei, é besteira, é besteira, completamente besteira. Mas assim, eu acho que falta uma nota na introdução. Si, lá, sol, mi. E eu sempre ouvia isso e pensava, pularam uma nota, pularam o Fá sustenido. E a versão do Echo and the Bunnymen tem o Fá sustenido. Si, lá, sol, fá sustenido, mi. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Ok, chega, esse vídeo tá ficando grande demais, já tá ficando de noite, eu ia editar e postar hoje, nem vai dar tempo, eu vou ter que postar amanhã. Se você chegou até aqui, queria te agradecer. Queria dizer que fazer esses vídeos é mais difícil do que fazer os vídeos que eu posto no dia a dia, mas são compensadores, eu gosto de pesquisar sobre o filme, eu gosto de falar mais, então assim, vou fazer mais. Eu já tenho um próximo filme para falar nessa playlist dos anos 80, mas eu aceito sugestões para o que vai vir depois desse. Tá? Se você tiver alguma sugestão, algum filme que você queira falar dos anos 80, manda aqui embaixo que de repente eu pego sua sugestão.
Claro, lembrando as coisas óbvias, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você gostou desse conteúdo, compartilha entre seus amigos. E se você concorda com as minhas ideias sobre Lost Boys ou não, manda seu comentário aqui que a gente troca uma ideia. Então é isso, valeu!